Supremo decide que venda de subsidiárias de estatais não exige autorização do Legislativo. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho. E com base nesse julgamento, o ministro Edson Fachin autoriza a privatização de uma transportadora de gás. Lei permite internação compulsória de dependentes químicos. De acordo com a lei, a internação involuntária só deve acontecer com decisão do médico responsável e só pode durar no máximo 90 dias. Ministério Público identifica irregularidades em Estádio Nacional de Brasília. A detecção de incêndio é um dos problemas. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a venda de ações da TAG, Transportadora Associada de Gás. Agora, a subsidiária da Petrobras poderá ser privatizada. A decisão veio após o plenário do Supremo afastar a exigência de autorização legislativa e de licitação para a venda do controle acionário. No entanto, os ministros entenderam que a venda da empresa-mãe deve ser autorizada pelo Legislativo e passar por processo licitatório. Foram 3 sessões dedicadas a discutir a lei das estatais em vigor desde 2016. 2 principais pontos. O governo poderia vender essas empresas sem aval do Legislativo e nem licitação? O julgamento ainda envolveu as subsidiárias. Nessa quinta-feira, ficou decidido que a empresa matriz, como por exemplo a Petrobras, não pode ser vendida sem licitação e autorização do Congresso Nacional. A decisão também vale para governos estaduais e prefeituras. A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa. Segundo, elicitação. Sobre as subsidiárias, a maioria entendeu que pode haver flexibilidade nessas operações. Assim, fica permitida a venda de ações sem licitação e lei autorizando. Mas o processo tem que ter competitividade para garantir a sobrevivência dessas empresas. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico. Durante a sessão, os posicionamentos tiveram algumas diferenças. A ministra Carmen Lúcia disse que a venda de estatais deve ocorrer por meio de licitação, após lei autorizando. No entanto, o mesmo não vale para as subsidiárias. Licitação é exigida sempre, é ela que garante que nós não saiamos de uma situação de ineficiência do Estado para ficar nas mãos também de particular, que é escolhido com quebra do princípio da impessoalidade, é ela que impede a eficiência, porque a busca do lucro eventualmente faz com que o cidadão seja destratado e não com melhor cumprimento, melhor atendimento. A ministra Rosa Weber defendeu lei específica para vender estatais e lei genérica no caso das subsidiárias, não sendo uma exigência submeter essas operações à licitação. A existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico, no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partiu para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. O ministro Gilmar Mendes condicionou a venda de empresas públicas à prévia autorização legislativa e, para as subsidiárias, deveria ser livre. Na prática, os processos de desinvestimento não têm sido realizados de forma direta ou sem a observância de preceitos que garantam a competitividade. Esse é um ponto importante da temática. O ministro Marco Aurélio votou para referendar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Referendo para dar interpretação conforme ao inciso 18 do artigo 29 da 13.303, jungindo a alienação
que implique o controle, a transferência de controle acionário subsidiária à feitura em si da licitação. O que foi definido é que a venda das matrizes ela depende de lei. E isso é do jogo democrático. E o Supremo Tribunal Federal ele deu essa segurança jurídica para que, em relação às matrizes, nós sigamos ritos específicos. E certamente o Poder Executivo vai seguir aquilo que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Caso Marielle. Hoje tem depoimento do policial militar reformado, acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista dela. E sobre esse assunto, vamos conversar então ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o policial militar reformado, Rony Lessa, está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai depor por videoconferência. Ele foi denunciado como autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março do ano passado. Ainda sobre o caso Marielle, a Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva de Alexandre Mota de Souza, atendendo o pedido do Ministério Público. Em março, foram encontradas na casa dele 117 peças para fuzil. No momento da apreensão, Alexandre disse que estava guardando o material para o sargento Rony Lessa, que seria o autor dos disparos. Alexandre tinha sido denunciado por posse ilegal de arma de fogo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. O Ministério Público do Distrito Federal identificou problemas no estádio Mané Garrincha durante a vistoria realizada no dia do Jogo do Brasil e Catar, na última quarta-feira em Brasília. Foi identificado que a central de detecção de incêndio programável, que é o responsável por garantir o aviso antecipado de incêndio, estava em manutenção. O MP sugeriu, inclusive, que a comunicação integrada entre o centro de detecção no subsolo e a sala central, no segundo andar, seja realizada por uma placa de controle. Além disso, foi verificada uma grande aglomeração de torcedores para entrar no estádio perto do início do jogo. O Ministério Público vai recomendar uma ampla divulgação sobre a necessidade da entrada com antecedência. Apesar desses incidentes, o planejamento e a segurança do evento foram considerados satisfatórios. E no próximo bloco, representantes de vítimas da Boate Kiss se reúnem com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ficou de levar os assuntos que nós trouxemos, pedidos para eles, levar para ser discutido na comissão do Observatório das Tragédias. Em todo o país, mais de 166 mil pessoas foram beneficiadas com a 5ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A iniciativa reuniu magistrados, servidores, advogados durante 5 dias de ação. Vamos então direto ao TST conversar ao vivo com a repórter Michele Chiapa. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. No evento deste ano, 28.636 acordos foram firmados em todo o país. Quase 1 bilhão e 200 milhões de reais foram movimentados nas audiências de conciliação. É um novo recorde se comparado com a edição do ano passado, em que foram homologados 878 milhões de reais. Mais de 166 mil pessoas foram beneficiadas. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. Vale destacar que 64 milhões de reais foram recolhidos para a Previdência Social e mais de 3 milhões de reais para a Receita Federal. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é realizada desde 2015. Os 24 tribunais regionais do país participam da iniciativa. O objetivo é mostrar que conciliar é a melhor opção para resolver os conflitos de maneira rápida e amigável na Justiça do Trabalho. É isso, voltamos ao estúdio. Obrigada, Michele. Lei publicada no Diário Oficial autoriza a internação compulsória de dependentes químicos e altera a lei antidrogas com novas regras. Esta mulher já teve que tomar uma decisão difícil com relação à irmã, dependente de álcool e droga. A gente internou essa pessoa contra a vontade dela, compulsoriamente, porque ela já não tinha mais condição de responder por si. Então, ela estava prejudicando a filha dela, ela estava colocando a própria vida em situações
risco. Ela conta que a irmã ficou internada apenas 1 mês em uma clínica que cuida de saúde mental e, ao sair, voltou a usar cocaína e bebida alcoólica. A família toda sofre com o problema. A gente se sente de mãos atadas, porque a gente sabe da solução, mas não sabe como abordar, como... porque a pessoa tem que sair da pessoa também, a vontade de se tratar, de querer melhorar, só que isso não acontece. Agora é lei. O dependente químico pode ser internado mesmo sem ser a vontade dele e sem a necessidade de autorização judicial. A Lei 13.840, que alterou a lei antidrogas, ainda prevê que a família ou representante legal podem pedir a qualquer tempo a interrupção do tratamento. Além dos requisitos de como deve ser cumprida, a lei determina que a internação deve ser feita em hospitais ou unidades de saúde num prazo máximo de 90 dias, o que, de acordo com a norma, esse é o tempo necessário para a desintoxicação. Acaba que na dependência química, essa nova lei traz essa prerrogativa de uma maneira mais clara, por se tratar e mostrar que a dependência é um transtorno mental, né? Que a pessoa, quando num estado grave que coloca ele em risco, necessita de uma intervenção. Intervenção essa que acaba sendo uma garantia de um direito da pessoa de se resguardar. O que o Estado está colocando agora é que a pessoa tem o direito de uma intervenção de saúde de uma forma multidisciplinar para que ele não tenha um desfecho grave, desfavorável à sua integridade ou de outras pessoas. E sobre o assunto, vamos conversar agora com Marcelo Schmidt, advogado penal. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Esse caso de internação compulsória, só em casos extremos, é isso, doutor? Sim, exatamente. A alteração promovida na lei de drogas, ela estabelece, a partir de um novo dispositivo, a possibilidade de internação voluntária ou involuntária. Em qualquer um dos casos, a própria lei já estabelece que essa internação deve ocorrer apenas em casos extremos. Quais seriam esses casos? Aqueles em que um tratamento ambulatorial ou medidas alternativas de tratamento não sejam suficientes e, quando levados a um profissional de saúde, a um médico, este médico compreenda que seria necessário uma internação, seja involuntária ou voluntária. Doutor Marcelo, a lei ela traz 2 pontos principais, né, de alterações. Um no que se refere à internação compulsória e ela também versa sobre o tratamento em comunidades terapêuticas. Como é que funciona? Exato. A legislação recentemente sancionada, ela traz essa novidade com relação à Lei de Drogas de 2006. Ela traz de forma expressa que o legislador pensou que as comunidades terapêuticas podem ser uma alternativa para o tratamento de dependentes químicos. Isso é uma novidade na medida em que essas instituições não compõem atualmente o Sistema Nacional de Antidrogas e, da mesma forma, são comunidades que têm uma certa polêmica, né, quanto aos seus métodos e aos seus resultados. As leis que existem hoje, inclusive com essa mudança, qual a avaliação do senhor? Estão corretas? Precisam avançar? A fiscalização funciona direito? A legislação atual, ela precisa avançar. Mas mais do que isso, as políticas públicas precisam avançar. Quando o legislador editou a Lei de Drogas no ano de 2006, ele teve uma intenção muito clara em afastar o excesso de penalização do usuário de drogas. Mas a prática demonstrou que muitos juízes, muitos policiais acabaram compreendendo que o usuário passou a ser classificado como traficante. O principal problema da nossa lei de drogas hoje é a ausência de critérios objetivos para diferenciar o consumo, ou que vai levar a entender quem é o dependente químico ou usuário recreativo, daquele que de fato pratica o tráfico de drogas. Essa ausência de critérios objetivos, ela acaba deixando na mão das autoridades do sistema de justiça criminal a identificação do que seria consumo, do que seria tráfico. E essa decisão legislativa e especialmente os resultados que ela trouxe a partir da aplicação da inovação legal, ele foi desastroso. Isso nós podemos confirmar com bastante segurança na medida em que a população criminal, a população carcerária,
que é presa hoje em função de tráfico de drogas, ela mais do que triplicou na última década, e especialmente com relação a mulheres. Há um número de mulheres encarceradas bastante elevado, muitas delas condenadas por tráfico, e a gente sabe que, na prática, algumas são apenas presas mesmo entrando numa unidade prisional para levar droga para o seu marido, para o seu companheiro, e muitas vezes também acabam buscando, pelo tráfico ou pelo consumo, uma maneira de sobrevivência que não é de fato, o que poderia levá-la ao encarceramento. Doutor Marcelo, é uma questão de saúde pública também que tem que ser colocada, mas não, parece que não é vista dessa maneira pelo Estado. Há essa incompreensão? Há uma compreensão da comunidade acadêmica, seja médica, seja jurídica, seja dos profissionais de psicologia, de saúde mental, de que o consumo de drogas é uma questão de saúde pública, sim. Infelizmente, o Estado brasileiro, e aí eu reputo com relação ao legislador brasileiro e muitas vezes com relação às políticas públicas que são adotadas, ainda enfrentam a questão das drogas como uma questão de segurança pública e trazem para o usuário, para o consumidor, o direito penal como resposta, ao contrário de trazer o tratamento e o cuidado. Ok, doutor Marcelo Schmidt, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Membros da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria se reuniram nesta quinta-feira com o presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli. Passados 6 anos da tragédia na Boate Kiss, até agora ninguém foi punido. 242 mortes e ninguém punido até aqui. Esse é o saldo do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorrido 6 anos e 5 meses atrás. Foi no dia 27 de janeiro de 2013, quando um artefato utilizado por um músico de uma banda que tocava no local provocou um incêndio fatal. 28 pessoas foram indiciadas, mas restaram no processo, como acusados, os 2 sócios da boate e outros 2 integrantes da banda. 4 bombeiros estão sendo julgados pela Justiça Militar. Em 2017, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, após empate de 4 votos a favor e 4 votos contrários, que o julgamento dos acusados deveria ocorrer fora do tribunal do júri. Os familiares das vítimas recorreram para que o caso seja levado a júri popular. E o julgamento do recurso está marcado para ocorrer no próximo dia 18 de junho, às 2 horas da tarde. O incêndio na Boate Kiss é um dos 4 acidentes que está sendo acompanhado pelo Observatório de Grandes Tragédias, formado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Nessa quinta-feira, representantes da Associação das Vítimas e Sobreviventes foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele ganhou um livro que trata da tragédia. Olha, a gente vai saindo daqui bastante esperançoso, porque ele nos ouviu com muita atenção e também ficou de levar os assuntos que nós trouxemos, pedidos para eles, levar para ser discutido na comissão do Observatório das Tragédias. Não é porque podia ser aliviado se tivesse a justiça sendo feita, porque aquele sentido ao ser humano de que não tenha sido em vão, que sirva para outras pessoas. E a seguir, na série Verde que te quero verde, o celular como ferramenta de defesa e preservação do meio ambiente. Até nas áreas rurais, onde até pouco tempo atrás o acesso à internet era mais limitado, o uso de aplicativos cresceu. O presidente Jair Bolsonaro foi inocentado no processo em que era acusado de racismo contra negros e quilombolas. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, que por unanimidade deu provimento ao recurso. O entendimento foi que as declarações feitas no Clube Hebraica, em São Paulo, ocorreram no contexto da atividade parlamentar, o que é protegida por imunidade. Jair Bolsonaro era deputado federal e pré-candidato à presidência da República à época das declarações. A marca sócio-torcedor vai permanecer sob domínio da empresa que fez o registro no INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O São Paulo Futebol Clube queria a anulação do registro de exclusividade, alegando vício de legalidade. Mas para o STJ, a ação teve início após o fim do período prescricional.
Para decretar a prescrição, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo fixa em 5 anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados a partir da data da sua concessão. A marca Sócio Torcedor foi registrada no INPE em 2002 pela empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções. O São Paulo propôs o processo de anulação em 2010, portanto, 8 anos depois. Mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos de concessão do registro foram contaminados por vício de legalidade. Ou seja, poderiam ser invalidados pela administração pública, mesmo se decorrido o prazo de prescrição. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora do recurso especial interposto pela empresa Recanto Consultoria. Para ela, a anulação do ato administrativo após o prazo prescricional só é possível em hipóteses excepcionalíssimas, que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos. A ministra acrescentou que casos como esse devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. A relatora também lembrou que desde o início da relação processual, o INPE pedia a decretação da prescrição e defendia a validade do registro em questão. Conectados com o meio ambiente. Hoje são muitos os aplicativos de celulares utilizados não só nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais. Verdade, Rafaela. Ferramentas que servem para denunciar crimes ambientais e estimular o uso consciente da terra, da água e até de carros. Confira na última reportagem da série Verde que te quero verde. Trânsito pesado, quilômetros e quilômetros de congestionamento. E o motivo é este aí: veículos e mais veículos apenas com um motorista dentro. Todos os dias Caio passa por isso, só que com a ajuda de um aplicativo, ele evita que outras 4 pessoas andem sozinhas nos carros delas. Com o Carona Fone, quem for para o mesmo lugar que o estudante tem espaço garantido no banco do passageiro. Minimizei meus custos, consegui ter interação social com os alunos, contribuo para uma mobilidade urbana sustentável. É um aplicativo assim que eu conheci na universidade e que seria interessante até expandir ele, porque assim, todo mundo só tem a ganhar. O app foi criado por alunos da Universidade de Brasília. A ideia era unir alunos com e sem carro e fazer com que eles se ajudassem. Deu tão certo que, em um ano, foram mais de 40 mil caronas compartilhadas. Uma forma de tratar a mobilidade urbana com sustentabilidade. Compartilhamento, ele gera uma série de fatores positivos para todo mundo. Reduz custo, tira carros das ruas. Estudos da universidade apontam que se cada carro que circula em Brasília hoje transportasse pelo menos 2 pessoas, em torno de 500 mil de veículos deixariam de circular das ruas da cidade. A mais de 1.700 quilômetros da capital do país, mais um aplicativo tem facilitado a vida do cidadão. O IMA Denuncie, do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, permite que uma pessoa preste queixa sobre crimes ambientais sem sair de casa. É só tirar uma foto da irregularidade. Animais silvestres em cativeiro, corte ilegal de árvores e esgoto a céu aberto são exemplos disto. Crimes ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. A educação ambiental ela parte de todo mundo, então não é somente o IMA que tem que realizar essas ações. Qualquer ente privado ou público ele tem, digamos assim, por obrigação, favorecer a esse pensamento mesmo. O Brasil tem mais linhas de celular que gente. 229 milhões de dispositivos móveis. É como se cada brasileiro tivesse mais de um número de telefone. Estar conectado é uma realidade. E melhor, tecnologia que pode ser usada a serviço do cidadão. Até nas áreas rurais, onde até pouco tempo atrás o acesso à internet era mais limitado, o uso de aplicativos cresceu. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem um leque de opções para quem vive no campo.
são ferramentas importantes para melhorar a produtividade. Melhora o resultado, aproxima, né, o produtor da tecnologia, gera a eficácia e eficiência, né, na atividade do produtor. E esse é o nosso papel, né, o papel de levar ativos tecnológicos, levar a solução para o nosso produtor para melhorar a renda, qualidade de vida e, consequentemente, promover relevância para a sociedade. O Guia Inat é um aliado e tanto para pequenos agricultores no cultivo de orgânicos. Ele ajuda a identificar predadores naturais nas plantações, aqueles bichinhos que evitam que pragas tomem conta de folhas e vegetais e permitem que o cultivo não precise de agrotóxico. O aplicativo funciona através da comparação dos insetos encontrados no campo com a galeria de imagens do aplicativo. O agricultor, ele pode fotografar um inseto visto no campo e comparar com essa galeria de imagens. Mesmo sem fotografar, ele pode ir passando essa galeria de imagens e comparando com o inseto que ele está observando. Cuidar do meio ambiente é uma obrigação de todos nós. E de quebra, a gente ainda cumpre o que diz a nossa Constituição. Compete também à coletividade o dever de proteger, né, e cuidar do meio ambiente para a presente e futura geração. Então isso, na verdade, é um chamado para o trabalho coletivo em prol do meio ambiente. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde e um bom fim de semana. E continue com a programação da TV Justiça, às 18h30, lembrando que tem Jornal da Justiça, segunda edição. Bom fim de semana para você, até segunda. Tchau.